Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Tudo bem? Bom dia, tudo e com vocês. É Tudo bem no bom? etc. hoje que a gente vai trabalhar, né? Porque não tinha lá habilidade, mas a gente vai o quê? Tentar trabalhar o efeito de sentido que alguns termos têm em relação às orações, certo, Andréia? Uhum. Que a gente vai ver aí quando a gente for trabalhar o período composto por coordenação. Então, só para deixar claro aí a questão da habilidade. Qual o objetivo? Os objetivos da aula de hoje: aprofundar estudos sobre frase e oração, aprofundar estudos sobre período e reconhecer o valor semântico empregado pelas conjunções. Então, deixa eu pontuar para vocês o que aconteceu. Na aula passada, eu e a Mônica pontuamos o probleminha técnico que tivemos. E esta aula que deveria ter ocorrido na sexta-feira, vai ocorrer hoje. A aula da Mônica, que deveria ter ocorrido hoje, ocorreu na sexta-feira. Então, por isso que muitos de vocês ficaram, eu não entendi, foi muita informação. Então, eu tentei deixar de uma forma hoje, a aula não mudou, tá, gente? Mas a gente vai tentar explicar de uma forma mais clara para ver se todo mundo consegue compreender. Lembrando que, assim, esse conteúdo o professor de vocês pode e deve aprofundar. E a Mônica entrou em assuntos também que vocês só vão ver no 9º ano. Então, calma, respirem fundo e bora lá. Então, vamos lá. Primeiro, a gente sempre dá continuidade aí, retomando tudo que a gente foi trabalhando. Então, nas últimas aulas, lemos lá a história oficial. O que você se lembra dessa história? Por que eu tenho que dar continuidade? Porque eu vou contextualizar com o exemplo desse texto. Então, pode abrir o chat e aí falem para a Pro aí, a Andréia fez um podcast nessa aula, não foi você e a Mônica? Isso. Depois eu e a Mônica, nós lemos esse texto de novo e a gente comentou um pouco dele lá passada. Então, a gente utiliza um texto para a gente tentar contextualizar a gramática para ela não ficar solta. Então, o que vocês lembram aí? Pode abrir o chat, tá fechado ainda, eu acho. Tá aberto para você? Abriu, aê. Ah, tá fechado. Eu entrei na série errada. Então, vamos lá. O que vocês lembram dessa história que nós vimos? Todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, aqui eu não lembro. O feriado foi bom, né, gente? Mas ó a memória. Tem que trabalhar a memória. Alguns estão colocando. Uma colocou História de uma Sereia. Deixa eu ver quem foi. Peraí, deixa eu falar o nome dela. Aliás, é dele. O Jonatas colocou uma história sobre uma sereia. A Ana Júlia colocou uma releitura da história da Yara. Legal. Muitos estão colocando outra versão da história da Yara. A Ilíada colocou da Yara que virou a Ariel. Isso, porque ela faz uma releitura e tem vários elementos lá intertextuais, que nós trabalhamos com eles também, Andréia, falando que tem muita intertextualidade nesse texto, né? Então, legal. Lembraram, pelo menos, quando der o exemplo, não vai sair do nada. Agora, outra questão aí, mais importante para essa aula, que eu vi que muita gente teve dúvidas. O que você lembra sobre frase e oração? E qual é a diferença entre os dois? E sobre período, hein, André? O que será que eles sabem, que eles se lembram? Então, o que você lembra sobre frase e oração? Qual é a diferença? Já dá para responder frase e oração aí. Período. Aqui eu vou deixar 2 minutinhos, porque eu quero uma resposta meio que completa, tá bom? Bom, eu vi várias respostas aqui. Primeiro, eu quero agradecer e pontuar a presença dos professores, que no 8º ano tá bem legal. E falar que a gente precisa realmente dessa força e dessa parceria. E hoje vai funcionar como aquela aula, sabe aquela aula, André, que a gente dá na sala de aula e de repente o aluno não entendeu, não compreendeu e a gente retoma tudo de novo e para dar continuidade? É mais ou menos assim, o professor está acostumado, vocês também. Então vamos lá, o que eles colocaram? Olha, a Júlia colocou que na oração é obrigatório o uso de verbo, né? A Camille colocou, a frase não tem verbo, a oração tem verbo. A gente vai falar sobre isso, viu, Camille? Oração tem verbo, frase não. Isabela. Período, existe o simples e o composto. Então, mas por que simples e composto? Eu vi que a maioria respondeu só simples e composto, sim, né? Mas não explicou. Não explicou. Tá. Aí a gente... Então, vamos lá. Vocês já ouviram aquela expressão assim, ó? Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração? Que é o que a gente estava comentando aqui agora, né, André? Porque frases nós temos nominais e verbais, que podem ter verbos, que aí seriam as orações. Sim. Né? E as orações, elas sim, a gente trabalha a oração em cima do verbo, porque é a primeira coisa que a gente localiza. Lembrando que a Andréia já trabalhou, inclusive, os termos essenciais da oração.
sujeito e predicado. Lembrando que o verbo está no predicado. E depois a gente analisa essa oração. Mas a gente vai trabalhar isso com calma. Hoje a gente vai tirar todo o problema e tudo que a gente tem de dúvida, certo? Então, vamos aí analisar o trecho retirado da lenda. Por isso que eu fiz a gente lembrar da lenda. A história oficial e, respectivamente, as partes em destaque, onde está a frase e onde está a oração. No reflexo do espelho d'água, a perfeição. Estava se sentindo linda, pele ok, cabelo ok, voz ok, até que escuta dois pontos. Ô, lá em casa, hein? E aí? Qual que é a frase e qual que é a oração? Talvez não seja o melhor exemplo, porque está até um período curtinho, mas eu quero que vocês analisem. Então, onde está a frase aí, onde está a oração? Primeira, escuta e segunda, ô, lá em casa. E aí, eles já estão respondendo? Primeiro, eles estão colocando aqui oração, Fabiana. Escuta a Roberta colocou oração. Ou lá em casa, frase, Esther. A Laura colocou frase, ou lá em casa, hein? Maiara colocou primeira oração, segunda frase. Bruna, repetida é o que eu acabei de falar, tá, Bruninha? A gente vai retomar para aprofundar, certo? Porque eu vi que ficaram muitas dúvidas, muita gente mandou mensagem em relação a isso. Pode fechar o chat aí. Então, sim, nós temos aí a primeira uma oração, porque o escuta que pode não estar da melhor forma colocado, mas escuta, quando eu falo escuta, eu estou pedindo para alguém escutar. Então, eu estou trabalhando com o verbo escutar. Então, tem o verbo ali. Agora, quando eu falo, ô, lá em casa, hein? Não tem verbo, né? Mas é uma frase de sentido completo. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, né? Hoje em dia, eu sou meio machista, né, Andréia? Mas a gente entende. Então, esse exemplo, inclusive, a Mônica deu na aula passada, ou retrasada. Agora, retomando e conceituando. Está na apostila de vocês, mas como eu não sei quem tem ou não a apostila, professora, eu também não sei, vamos pontuar aí. Printem a tela. Frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. A Andréia vai até dar um exemplo de uma palavra já, certo, Andréia? Tá. A oração é uma frase que contenha um verbo ou locução verbal, que foi o que nós lembramos na aula passada, que é a junção de dois verbos ou mais. Período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo então ser simples ou composto. Até aqui eles falaram, só que eles não entraram lá. O que é um período simples e o que é um período composto? O período simples é aquele que é constituído por apenas uma oração, tá? Que recebe o nome de oração absoluta. E o período composto é quando eu tenho um período maior, um trecho maior, constituído por duas ou mais orações. Hoje a gente vai fazer um exercício disso. Você quer dar algum exemplo agora ou continua, Déia? Vai falando que eu estou anotando aqui. Então tá bom, porque tem uma atividade aqui, depois a Andréia vai entrar com a dela. Então vamos lá. Analise as partes em destaque no trecho abaixo, retirado da lenda ainda, tá? Onde temos o período simples e onde temos o período composto. Um deles chegou a fazer referências a Indiazinha e comentou: semaninha de lucro. Ela ficou indignada. Eu quero as duas partes em destaque, que eu deixei em vermelho. Então aí, um deles chegou a fazer referências a Indiazinha e comentou: ela ficou indignada. Onde aí nós temos, as duas são orações, já pontuamos que temos orações aí. Agora, onde nós temos período composto e onde nós temos período simples? Pode abrir o chat, coloca como se fosse 1 e 2, tá? Para ficar mais fácil. A gente tem que lembrar de pontuar, né, Andréia? A gente esquece dessas coisas na hora do chat. Pode abrir o chat. Lá. E aí, um deles chegou a fazer referências à Indiazinha. Chat tá fechado ainda, gente. Vamos lá. Vou fazer assim, vou dar um minutinho para eles responderem, enquanto carrega aqui. Tá bom.
Aí, Andréia. Olha, a maioria está colocando que o primeiro é um período composto, um deles chegou a fazer referências à Indiazinha e comentou, e o segundo é um período simples. Então, quando eu falo a maioria, eu estou falando Emanuele, o Pedro Henrique, o Enzo, o Matheus, o Henrique, a Josiane, a maior parte está colocando o primeiro composto e o segundo simples. Muito bem. Uma dica que muitos professores antigamente davam era assim, ó. O composto tende a ser um período um pouquinho maior e o simples curto. Só que por que eu falo que isso cai por terra? Porque eu posso ter um período e, na verdade, um trecho, vamos dizer assim, Andréia, e só ter uma oração nele, várias frases. Não posso? Você pode ter assim, um trecho um monte de... Você pode ter uma oração só, curtinha, uma oração só, na verdade, porque você só tem um verbo. Isso. Tantos quantos forem os seus verbos, tantas serão as suas orações. Exatamente. Mas você pode ter, naquele período simples, vários termos acessórios, né? Então, eu vou colocar depois um exemplo aqui e vou mostrar para vocês. Exatamente. Então, não se atentem a essa dica, que eu acho que ela é um pouco falha. Não, né? não dá. A gente pode Pelo até tamanho, não dá pensar, pra... é grande, mas analisem o quê? Os verbos. Então, é o que a gente vai fazer agora. Pode abrir o chat. Então, vocês colocaram aí para mim que o primeiro é composto, certo? Então, localiza os verbos aí. Um deles chegou a fazer referências à Indiazinha e comentou. Localizem os verbos aí nesse período que vocês disseram que é composto. Alguém já localizou? Quais são os verbos? Eles estão ainda respondendo período simples ou composto? Simples ou composto? Deixa eu ver se alguém... Não, colocou. A Maria Eduarda colocou. Só que ela separou, chegou do fazer, mas colocou. Chegou a fazer e comentou. Então, precisa depois explicar. Chegou a fazer... Você explicou isso numa aula deles também, não foi? Que nós temos ali o chegou a fazer uma locução verbal com... Eu não sei se eu... Não sei se fui eu. Acho que foi do sétimo que eu falei de locução verbal. Acho que eu não tinha falado pro oitavo ainda, não. Mas, de qualquer forma, ela chegou na resposta então, aí. Tá. Eles estão enxergando também o comentou, Sim. certo? Sim. Agora, localiza ali na outra. Ela ficou indignada. Onde tem o verbo aí? Vocês falaram que era período simples, então eu tenho apenas uma oração. Então, é apenas um verbo, certo? Ou uma locução verbal. No caso aí, é um verbo. Qual que é esse verbo que nós temos aí? Olha que hoje a gente tá bem devagarzinho, hein? Vamos engatinhar que é pra ver se vai, né, Andréia? Uhum. Ficou. A maioria colocou ficou. Beleza, pode fechar o chat. Ó, Pra vocês entenderam. acho que é... Eu não sei se é... Acho que é Murieli. Colocou, chegou a fazer e comentou da primeira. E o comentar, né? Ela colocou, chegou a fazer e comentar. Então, ela fez direitinho, né, Dani? Sim. E da segunda, a Ana Eduarda colocou, chegou a fazer, ela coloca locução verbal, ela escreve locução verbal e colocou e comentou. E pro 2, ela colocou, ficou. Aí é uma coisa que você pontuou importante. Muitos de vocês localizaram os verbos. Só que eu tenho que lembrar que é o seguinte, uma locução verbal, ela conta como um verbo só. Se eu separo por vírgulas, é como se eu estivesse colocando 3 verbos. Então, de repente, eu teria 3 orações aí, Andréia. Precisa tomar cuidado com isso. E não como 2, que é o caso que nós temos aí. Então, temos que tomar cuidado. Quando o professor fala localiza o verbo ou a locução verbal, eu vou separar. Então, chegou a fazer é a locução verbal, vírgula, comentou. Aí eu tô localizando 2 verbos. Posso certo? só falar uma coisa de locução verbal? Deixa eu só reforçar uma coisinha para vocês da palavra, do fato de ser locução. A gente tem a locução verbal, a prepositiva, a conjuntiva, a adjetiva. O que é a locução? É sempre um conjuntinho de palavras com o valor de uma só. Valor então eu tenho igual. Isso. Então, por exemplo, eu tenho chegou a fazer um conjuntinho de palavras que tem o valor de um verbo. Então, por isso que a Pro está falando, para não colocar vírgula, né? Então, eu tenho chegou a fazer uma locução e tenho comentou outro verbo. Então, eu tenho uma locução e um verbo. Se a locução tem o valor de um verbo, eu tenho 2. Então, eu tenho 2 orações, Perfeito. certo? Exatamente. Deu para entender? Então, se eu tenho 2 orações, eu tenho sim um período composto. Ok. Sim. Então, já indo aí até para a resposta, período composto, é mais de 2 orações unidas. Aí eu acrescentei uma informação. Porque elas estão unidas por alguma coisa, que é o E, que a gente vai ver já já. Primeiro vamos com calma. E depois ela ficou indignada. Aí vocês localizaram o ficou,
que é o verbo. Então, nós temos apenas uma oração, então um período simples. Aqui eles conseguiram fazer, certo? Agora, segundo exercício aí. Analise as sentenças abaixo e responda as questões. 1. Silêncio. 2. Faça silêncio, por favor. 3. Vocês podem fazer silêncio, por favor? É até aquele tom, né? Já um pouquinho mais... Aí eu tenho A e a B. A. Qual ou quais sentenças são frases? Reparem que eu coloquei 1, 2 e 3, que é para ficar fácil na hora de responder. Sentença 1 e 3, 1 e 2, ou 1 apenas, enfim. E B, qual ou quais sentenças são orações? A gente vai trabalhar por repetição e ir aprofundando o conteúdo até vocês conseguirem, certo?